Olá! A seguir, veremos alguns dos erros mais comuns de nossa língua portuguesa para que assim possamos evitá-los. Dica número 1. Um dos casos mais graves é a grafia incorreta das palavras análise, através e talvez. Por causa do som parecido da letra S e da letra Z, ocorre uma confusão na hora de utilizá-los. Mas não nos deixemos enganar. A forma correta é análise com a letra S, através também com a letra S e talvez com a letra Z. Dica número 2. Outro engano comum é a forma de utilizar o verbo fazer quando nos referimos a tempo. Por exemplo, fazem 20 anos que a empresa foi vendida. O verbo fazer, quando usado para indicar tempo, é impessoal. Isso é, não deve variar para o plural jamais. Então, mesmo que o número vier no plural, o verbo fazer virá no singular. Ficando assim, faz 2 anos que estou casado. Fazia 2 séculos que a Terra não tinha um terremoto assim. Dica número 3. Outro caso problemático é o do verbo haver com sentido de existir. Sempre que formos empregar o vocábulo haver, devemos nos atentar ao seu sentido. Se der a ideia de existir, não deve então variar. Veja, houve muitas críticas. Havia muitas pessoas. Notem que o verbo haver não variou para o plural, mesmo os termos da frente estando no plural, pois haver, nesse caso, tem sentido de existir. Dica número 4. O verbo atender é outro engano frequente. O que acontece é que esse verbo tem 2 sentidos. Um, referindo-se a coisas, e outro, referindo-se a pessoas. Quando for relativo a coisas, devemos dizer atender ao. Quando for relativo a pessoas, devemos dizer atender simplesmente, sem preposição. Ficaria assim, atendi aos pedidos do chefe. Atendi o chefe. Resumindo, se atender for seguido de coisas, coloca-se preposição. Caso contrário, não. Dica número 5. Devemos prestar atenção também nas oposições bem, mal, com L, e bom e mal, com U. Se lembrarmos desta dica, não cometeremos o erro de escrever mau cheiro, com L, e mal-humorado, com U. Então, lembrem-se, mal com L é o contrário de bem, e mal com U é o contrário de bom. Dica número 6. Prestemos atenção agora ao verbo haver e suas flexões. Quando formos usá-lo, devemos sempre prestar atenção ao tempo que está sendo empregado e flexioná-lo de acordo com tal. Por exemplo, o carro estava ali há muito tempo. Não está correto, pois a frase está no passado. Sendo assim, o verbo haver também deveria estar. Ficaria assim, o carro estava ali havia muito tempo. Prestemos atenção, então, às correlações verbais, adequando todos os verbos coerentemente. Dica número 7. Mais um equívoco com o verbo haver. Para utilizarmos dando a ideia de tempo decorrido, devemos dizer a com H. Trocando em miúdos, toda vez que conseguirmos trocar o a com H por faz, devemos escrevê-lo com H. Por exemplo, eu estudo francês há 2 anos, com H. Dica número 8. Outro erro muito frequente ocorre quando vamos colocar os pronomes oblíquos na frente dos verbos. Devemos retirar o S do final dos verbos quando o pronome seguinte for nos ou mos. Quando o pronome seguinte for lhe ou lhes, nada mudará. Por exemplo, comunicamos-lhe e comunicamo-nos. Dica número 9. Vejamos outro engano muito comum da língua portuguesa, o verbo existir. Quando utilizarmos, devemos flexioná-lo conforme o termo que o acompanha. Esta é uma regra bem simples com a qual as pessoas se enganam por falta de atenção. Vejamos como fica. Existem vários problemas no contrato. Existe apenas um problema. É importante ressaltar que o mesmo deve ocorrer com todos os verbos de nossa língua. Isto é, devemos adequar os verbos a seus complementos, ou seja, passemos tudo para o plural ou tudo para o singular, observando as concordâncias. Dica número 10. Outro erro muito comum ocorre quando utilizamos o subjuntivo
pois não os conjugamos corretamente. Vejamos algumas formas pouco utilizadas. O verbo conter. Se eu não me contiver, o verbo manter. Se eu não me mantiver, o verbo obster. Se eu não me obstiver. Então, pessoal, estudemos com mais afinco o modo subjuntivo. Dica número 11. Devemos nos ater, inclusive, às corretas conjugações de alguns verbos que não são tão usados no nosso cotidiano. E ao serem utilizados, acabam por nos confundir. Como, por exemplo, o verbo deter. Ficaria assim. Deter no pretérito perfeito. Os moradores detiveram os assaltantes. Dica número 12. Não caiamos em tentação também de escrever o termo por hora com a letra H, visto que se trata de uma conjunção coordenativa alternativa e não uma expressão de tempo. Então, não estamos falando de hora de relógio. Dica número 13. Por fim, devemos tomar cuidado com as vozes passivas. Acabamos por nos confundir e não adequar os verbos a seus sujeitos, erroneamente. Uma boa dica é inverter a ordem da oração, isto é, passá-la para a voz ativa, para que assim fique mais evidente a forma verbal correta. Por exemplo, na frase aluga-se casas. Se passarmos para a voz ativa, fica casas são alugadas. Então fica claro que o verbo está no plural. Então, a forma correta é alugam-se casas. Vejam alguns erros frequentes. Dá-se aulas de japonês. Conserta-se máquinas. Doa-se filhotes. O correto seria dão-se aulas de japonês. Consertam-se máquinas. Doam-se filhotes. Então, pessoal, espero que estudem com mais afinco para que não cometamos mais estes equívocos tão comuns de nossa língua.